Santa Catarina Tomás, inspire-se. Imagine uma menina de apenas 4 anos ajoelhada sobre espinhos, rezando com fervor, ou uma jovem que enfrentou demônios e tentações com uma coragem sobrenatural. Esta é a história de Santa Catarina Tomás, uma alma que desde a infância queimou de amor por Deus, desprezou o mundo e abraçou a cruz com heroísmo. Neste vídeo, você vai conhecer a vida extraordinária dessa santa, que mesmo diante de provações terríveis, manteve-se fiel a Cristo até o último suspiro. Prepare-se para uma jornada de fé, milagres e uma devoção que desafia os limites humanos. No dia 5 de abril, a Igreja Católica celebra Santa Catarina Tomás, que passou à Igreja triunfante em 1574. Numa aldeia de nome Valdemosa, situada na parte septentrional da ilha de Maiorca, nasceu Santa Catarina Tomás no dia 1º de maio de 1531. De modesta condição social, seus pais, Tiago Tomás e Marquesina Galard, souberam dar, pela palavra e pelo bom exemplo, sólida educação a seus filhos, Miguel, Bartolomeu, Tiago, Mateus, Ana, Catarina e Margarida. Da infância de Catarina, sabe-se apenas que, desde pequenina, seu coração era todo de Deus. Menina de 4 anos, já sabia bem o catecismo e repetia fielmente a prática ouvida na missa dominical. Oração predileta sua era o rosário, que rezava substituindo o terço que não possuía, por 50 folhas colhidas de uma oliveira. Seguindo uma aversão quase inata a festas profanas, só a contragosto acompanhava seus pais quando estes, de vez em quando, a levavam a uma solenidade desse gênero, e ainda assim, com habilidade, sabia achar um cantinho dentro ou fora da casa para se entreter com Deus e os santos. Amiga da humildade e simplicidade, detestava o luxo, e era difícil dela se conseguir que, por ocasião de uma festa, de um batizado, por exemplo, vestisse mais ricamente ou pusesse um colar de ouro. Incrível parece o que se lê das mortificações que praticava. Fazia suas orações ajoelhada sobre espinhos e cardos, ora andando descalça no mais rigoroso inverno, ora intercalando um jejum rigoroso, partilhando suas rações com meninos e pobres, sempre usando um áspero cilício de crina e aplicando não raras vezes a dura disciplina. Como explicar tudo isto? Catarina nasceu santa? Santa de certo não nasceu, mas, cooperando sempre com a graça de Deus, nela ia crescendo de ano para ano. Não era tudo privilégio, mas antes vitória sobre si própria e triunfos sobre seu coração. A estas obras de piedade e de mortificação correspondiam perfeitamente os favores que, já na infância, do céu recebia constantemente. Frequentes eram as comunicações diretas que recebia ou de Nosso Senhor, de Maria Santíssima, de Santa Catarina, sua padroeira, e de outros santos. Uma visão que menina de 6 anos teve de Nosso Senhor crucificado, e na qual ouviu Jesus lhe dizer estas palavras: "Vê bem, Catarina, quanto me custaste. Seja minha, porque eu te comprei com o meu sangue, seja minha eternamente." Esta visão deixou profunda impressão no seu espírito e nunca mais dela se esqueceu. 3 anos ainda não contava quando perdeu o pai. Muito rezou pelo descanso eterno de sua alma, e por mais de uma vez teve a consoladora comunicação de que seu pai estava em via de eterna glória. 4 anos depois, faleceu a mãe. Grande foi a dor da menina de 7 anos, sabendo-se órfã, de pai e mãe. Consolou-a uma aparição desta logo depois do desenlace, pedindo orações, pois se achava perto da glória celeste, e 3 horas depois, Catarina viu a alma da mãe subir do purgatório e entrar no céu. Sobre alma tão fundada em Deus, o inimigo não podia exercer grande influência, se bem que não deixasse de incomodá-la, aparecendo-lhe diversas vezes sob uma forma horrenda, com o mero intuito de amedrontá-la e perturbá-la, nada, porém, conseguindo, porque achava sempre pronta resistência e enérgica repulsa. Morta a mãe, Catarina foi entregue aos cuidados do casal Bartolomeu Galard, tio materno, e Maria Tomás, irmã de seu pai. Ele era homem de ótimos costumes e cheio de temor de Deus, mas de caráter duro e violento. A tia, se bem que muito devota e boa cristã,
Era também um pouco vaidosa e sensível. Basta isto para compreender quanto Catarina não devia ter sofrido, nos 11 anos que viveu na companhia destes seus tios, numa quinta chamada Songalar. Outra coisa que torturava o coração da devota menina era a distância de algumas léguas que separava Songalar de Valdemosa. Em Songalar, não havia igreja, e só aos domingos podia ouvir missa num oratório da Santíssima Trindade, 1 quilômetro distante do sítio onde morava. Catarina, vendo que Deus lhe pedia o sacrifício das suas delícias espirituais, abraçou com todo o coração esta cruz e continuou a tratar da sua santificação também nestas novas circunstâncias. Em Songalar, havia muito movimento de gente por causa do grande número de empregados, homens e mulheres. A pequena menina, sempre afável e modesta, em pouco tempo possuía a simpatia de todos. Por causa da pouca idade, não podia dedicar-se a trabalhos pesados. Por isso, ajudava a tia na cozinha ou levava o gado à pastagem, coisa esta última que era muito de seu agrado, porque assim havia maior oportunidade de dar desafogo à sua devoção na solidão dos bosques e dos campos. A natureza toda era para Catarina um templo vastíssimo em que adorava a Deus. As belezas e perfeições divinas, ela as via refletidas nas criaturas. Longe dos rumores dos homens, mais claramente percebia a voz do Senhor. Em espírito assistia a todas as santas missas, e milhares de vezes se unia a Jesus sacramentado espiritualmente. Em todo o tempo que passou na companhia de seus tios, nutria um singularíssimo sentimento de humildade. Nas longas meditações sobre as coisas do céu, sua alma tinha feito grande progresso no conhecimento de si própria e, em consequência disso, tinha-se por uma coisa de nada e grande, pecadora. À medida que avançava nos anos, Catarina crescia no conhecimento e no amor de seu Deus e Senhor. De dia a dia, sua piedade tornava-se mais ardente, sua oração mais fervorosa, mais edificante ainda a sua vida, e mais intenso seu amor a Deus. Faltava-lhe, entretanto, quem a dirigisse. Deus, a quem em contínuas orações tinha pedido-lhe, desse um diretor a quem pudesse abrir sua alma, lhe deu um na pessoa do padre Antônio Castaneda. Antes de ser eclesiástico, Castaneda fora soldado, e sob as bandeiras de Carlos V, tinha tomado parte numa expedição militar contra os piratas, argelinos que infestavam as costas da Espanha, paralisando o comércio e fazendo escravos de quantos cristãos se pudessem apoderar. A expedição, que se compunha de uma poderosa armada com perto de 30.000 homens, dirigida pelo próprio imperador, partiu da ilha de Maiorca em outubro de 1541. Começada sob os melhores auspícios, aquela empresa acabou em completo fracasso, e Castaneda, profundamente impressionado com o desastre, resolveu abandonar a carreira militar e se fez eremita, habitando por 3 anos uma gruta nas aproximações de Valdemosa. Descoberto seu esconderijo pelo vigário-geral e inquisidor de Maiorca, Dom Nicolau Montanans teve de trocar sua ermida pelo colégio de Miramar, e obtida a dispensa da Santa Sé, do impedimento da irregularidade, foi ordenado sacerdote. Foi este sacerdote exemplaríssimo destinado pelo céu para ser o diretor de Catarina. Foi ele que descobriu em Catarina dotes superiores que a capacitavam para uma vida mais perfeita. Descobriu nela a vocação, indubitavelmente religiosa. Feitas as primeiras manifestações neste sentido, apareceram também as dificuldades, oposições e fortes contrariedades. Mal os parentes souberam, e foi por indiscrição de alguém que chegaram a saber das intenções de Catarina, fizeram a mais formal resistência. Para isto também concorreu a saída do noviciado de um convento de Palma, de uma jovem de Valdemosa, que não se sentia com coragem de consumar o sacrifício de si própria com a profissão religiosa. Este acontecimento que, como é fácil imaginar, levantou grande celeuma na pequena vila e fez com que muitas línguas se soltassem contra a vida claustral e contra a volubilidade das jovens, que assim, tão facilmente, mudam nas suas decisões. Uma outra razão da oposição dos tios era a falta de meios em que se achava Catarina, e por conseguinte a impossibilidade de constituir dote, e mais a falta de instrução,
pois Catarina não sabia ler nem escrever. Assim começaram as críticas e censuras, e não faltou quem a chamasse de pretensiosa, de preguiçosa, que só queria fechar-se no convento para não trabalhar. Por sua vez, o demônio aproveitou-se da ocasião e preparou diversos assaltos contra a piedosa donzela, para deitar no coração da mesma a desconfiança e o desânimo. Também diversos jovens de Valdemosa, atraídos pela extraordinária beleza de Catarina, se aproximaram pedindo-a em casamento. A um deles que mais procurou insinuar-se em seu coração, respondeu resolutamente: "Sou de Deus, e lhe guardarei a minha fidelidade à custa da própria vida." Mas a maior contrariedade veio-lhe do próprio diretor Padre Castaneda. Este, vendo-se feito objeto de grande estima e veneração da parte dos habitantes de Maiorca, que, atraídos pela sua grande virtude, lhe pediam conselhos e direção, aborreceu-se com isto e resolveu abandonar a ilha e procurar um lugar ermo, na Península Ibérica. Catarina, sabendo disso, pediu a Deus frustrasse o plano do sacerdote. Isto aconteceu. O navio que tinha tomado já ia em alto mar, quando ventos contrários o obrigaram a voltar para Maiorca. Castaneda viu nisto um sinal do céu, e não mais saiu de Maiorca, considerando-a campo de ação que Deus lhe determinara. O primeiro favor que o padre Castaneda havia de fazer a Catarina era falar com os tios para fazê-los compreender que sua vocação era verdadeira e que eles não deviam pôr obstáculos ao cumprimento da vontade divina. De fato, o padre a eles se dirigiu com a gravidade e a prudência de sua idade e de sua virtude extraordinária, e disse-lhes que a santidade manifesta de sua sobrinha e sua maravilhosa constância em desejar a vida claustral eram uma garantia mais que suficiente para crer que sua vocação vinha do céu. Não deviam mais se opor à vontade divina, mas, pelo contrário, deviam dar graças ao céu de ter eleito sua sobrinha esposa de Jesus Cristo e facilitar o mais possível sua entrada na religião. A palavra serena e persuasiva do velho sacerdote produziu imediatamente seu efeito. Como os tios de Catarina fossem pessoas de fé e de temor de Deus, aceitaram o apelo do santo homem como um aviso do céu e mudaram de atitude para com a sobrinha. Se bem que não pudessem dar-lhe o dote necessário, consentiram em que se fizesse religiosa e deram-lhe um hábito especial, como costumavam levar as donzelas candidatas à religião. Grande era o contentamento de Catarina por ver-se tão perto da realização do seu ideal, e palavras não achava para exprimir sua gratidão ao seu santo diretor, e muito mais ao seu amado Jesus, que assim preparava o caminho para o lugar donde a chamava. As vigílias contínuas, a aplicação impiedosa do cilício e da disciplina, os jejuns rigorosos a pão e água durante toda a quaresma, fizeram com que se abatesse sua saúde, caindo numa grave doença, da qual saiu devido ao desvelo extraordinário dos seus tios, que, para restabelecer sua saúde, a levaram para um sítio de sua propriedade, fora de Palma. A Deus só são conhecidos os favores celestes que Catarina recebeu naquela morada bendita. Lá começaram os êxtases e arrebatamentos, que mais tarde na vida claustral se multiplicaram. Mas também nesse pacífico retiro, o espírito maligno não deixou de tentar sua excelsa virtude. Certa vez, serviu-se de um jovem dissoluto que, tomado de paixão pela serva de Deus, temerariamente se intrometeu no aposento de Catarina, a qual, com sua atitude nobre e resoluta, o pôs em fuga. Tremenda tentação preparou-lhe, revestindo-se das aparências do padre Castaneda, justamente no momento em que se dispunha a dar-se à disciplina. "Não faça isto", disse-lhe. "Não vês que Deus não quer que se destrua assim sua obra? Deixa-te destas austeridades imprudentes que não podem agradar ao Senhor." Catarina não se alarmou com a presença do padre Castaneda, que muitas vezes a visitava e com quem se entretinha falando sobre coisas celestes. Mas aquela linguagem estranha da boca do sacerdote, a desaconselhar-lhe a penitência, fê-la suspeitar, e logo reconheceu o sibilo enganador da serpente infernal. O padre Castaneda se encarregou de procurar o convento no qual Catarina pudesse entrar, e pensou na congregação das religiosas de Santa Madalena. Mas antes, colocou-a como doméstica,
Na casa de um nobre senhor, Mateus a Forteza Tagamanente, havia muito seu conhecido e amigo. Tanto este como sua mulher, Madalena Gualdés Muri Termes, ambos de uma fé bem provada e sincera piedade, receberam-na com muito prazer e destinaram-na a fazer companhia à sua filha Isabel. Esta se lhe afeiçoou de um modo especial, porque na virtude há sempre um doce atrativo, e experimentava grande gosto em se entreter sobre coisas espirituais com sua nova amiga, da qual muito podia aprender. Em compensação, Isabel deu a Catarina lições de gramática, de leitura e escrita, e ensinou-a a fazer outros trabalhos. Catarina, que toda a sua infância e grande parte de sua adolescência tinha passado na pobreza e na vida retirada em Son Gallard, agora, moça de 18 anos, tanto proveito tirou do ensino de sua nobre companheira, que chegou a ler corretamente o breviário e escrever com bastante clareza e segurança. Catarina, sempre humilde com todos, modesta, mortificada, atenciosa e afetuosa e sem jamais lamentar-se, era a delícia de todos da família. À entrada no noviciado se opuseram inesperadas dificuldades. Restabelecida da sua doença, Catarina voltou para Palma e o padre Castaneda tratou de levar ao termo o ingresso no mosteiro de Santa Madalena. Andou de casa em casa pedindo contribuições para a constituição do dote necessário. No que foi mal sucedido, foi diretamente à prioresa e, expondo as dificuldades todas que havia, pediu à comunidade que recebesse sem dote a jovem candidata, por suas virtudes e pela solidez de vocação digna de toda consideração. Decidiram as religiosas negar a admissão, com receio de criar um precedente, dada a grande pobreza do mosteiro. Não deram melhor resultado outras tentativas do padre Castaneda nos conventos de São Jerônimo e de Santa Margarida, cuja resposta foi igualmente negativa. Resolveu então retirar-se na sua solidão de Miramar e esperar o momento por Deus escolhido de as portas do convento se abrirem para receber sua filha espiritual. A esta recomendou por toda a sua confiança em Deus, a quem nada é impossível. Qual não foi sua surpresa ao atravessar a praça do Mercado de Palma, se encontrando com Dom Rafael Bonet, confessor ordinário do mosteiro de Santa Madalena. Este, por parte da prioresa, lhe comunicou que sua recomendada podia entrar como religiosa corista, sem dote, e que todas as monjas desejavam que a entrada se fizesse o mais breve possível. Estava ainda falando com Dom Bonet, quando vieram mais duas pessoas enviadas respectivamente dos mosteiros São Jerônimo e Santa Margarida, ambas trazendo a comunicação que não mais obstáculo havia contrário à admissão de Catarina, e que as religiosas com muito gosto a receberiam. Neste fato verdadeiramente extraordinário, todos viram a mão de Deus que assim se dignava remover todas as dificuldades para fazer resplandecer a virtude de sua serva. Catarina fez seu ingresso no convento de Maria Madalena em Palma, instituto que seguia a regra de Santo Agostinho, com as constituições de 1533 pela Santa Sé aprovadas. 2 meses e 12 dias depois, recebeu o véu branco de noviça. Seu noviciado durou 2 anos e 7 meses, terminando com sua profissão, que teve lugar em 24 de agosto de 1555. Não são bem conhecidas as razões que determinaram duração tão longa de noviciado, parecendo, entretanto, provável que foi para dar preferência à profissão de 2 noviças, cujo dote não fora possível preparar tão depressa como se esperava. O tempo do noviciado, Catarina o empregou na mais rigorosa prática das virtudes monásticas da mortificação, da humildade e da obediência. O inimigo infernal, por sua vez, redobrou os seus esforços para perturbar o ânimo da religiosa, perseguindo-a de muitas maneiras, ora por meio de tentações horríveis, ora por meio de pessoas perversas que apareciam na portaria, servida pela noviça, ora por sugestões diretas do padre Castaneda, de cuja aparência o demônio novamente se servia para atormentá-la. Assim, imitando a voz deste sacerdote, um dia disse-lhe: "Bem arrependido estou de te ter feito vir aqui, onde certamente te perderás. Mas se quiseres, poderei salvar-te ainda. Sai do claustro, e se não queres ficar em Valdemosa, nem
voltar para a família Zaforteza, eu arranjo para ti uma outra casa onde possas viver tranquilamente. Se como noviça era fidelíssima observadora já da regra e das constituições, como religiosa, como esposa mística de Jesus, vivia só em Deus, a quem se sabia vinculada pelo mais terno e santo amor. Tinha prometido observar a pobreza para imitar a pobreza do Filho de Deus encarnado, e esta pobreza a acompanhou até o fim da vida. Em seu uso havia só o mais estritamente necessário. Sua cela era de todas a mais pobre. Presentes que vinham, não os aceitava para si, mas entregava-os à prioresa. A Catarina podia se aplicar o dito de Santa Teresa: quem possui Deus, nem sente falta de nada. A tal ponto de desprezo das coisas do mundo chegou que dizia: que são as coisas deste mundo senão baixeza e vaidade? Desprezemos tudo isto e firmemos os corações nos bens eternos, que são verdadeiros. Com tanta delicadeza e perfeição, Soror Catarina observava a regra e as constituições, que servia de edificação a todos. Não se contentava só de obedecer ao espírito e à letra da regra, como também desejava que a mesma fosse perfeita, em todo o convento como meio eficacíssimo de atrair as bênçãos celestiais. Sua obediência não era somente de vontade, mas também de juízo. Era inteiramente cega. A vontade da superiora era para ela a expressão da vontade de Deus, a que obedecia e não discutia. Esta virtude que tanto amava, queria ardentemente ver refulgir em todas as religiosas. Quando viemos ao convento, fizemos o sacrifício inteiro e voluntário da nossa vontade a Deus. E quando professamos, prometemos sujeitar o nosso juízo ao juízo da superiora. O cumprimento desta promessa não só é um dever da nossa parte, é também coisa sumamente agradável aos olhos de Deus. Não só era obedientíssima quando estava em pleno uso das suas faculdades mentais, como também quando se achava em êxtase. A tal maravilha, as irmãs diversas vezes assistiram. Os êxtases eram frequentes e longos. Se durante esses arrebatamentos lhe vinha a declaração da vontade de Deus por meio da obediência, sem sair do êxtase, e com olhos fechados e todo o seu ser absorto em Deus, executava prontamente a ordem recebida. Mas se religiosas lhe ordenavam qualquer coisa de próprio arbítrio, sem autorização da prioresa, não se movia, nem dava indício de ter ouvido o que se lhe falava. O que se dava com a superiora do mosteiro foi observado também com o bispo da diocese. Mesmo estando em êxtase, prontamente ia ao parlatório, quando o prelado para lá ordenava, e com ele falava e respondia às perguntas que lhe eram dirigidas. Se já no mundo era amante da virtude angélica, a ponto de, para conservar a inocência, de tudo fugia que a pudesse prejudicar, como religiosa, ainda mais tratou desta flor celestial, que é o encanto do céu e dos seus habitantes. Para guardar bem esse jardim místico do Divino Esposo, cercou-o da sebe intransponível da mortificação. Rigorosíssima consigo mesma, não se perdoava a mínima imperfeição, mas armada de santo furor, castigava o seu corpo para mantê-lo em plena escravidão. Como soubesse que a dissipação do espírito e os perigos para a castidade lhe podiam vir só pelo parlatório, era inimiga da roda, quando para lá a chamavam interesses com pessoas do século. Só por obediência e por caridade comparecia à portaria, e ainda assim o menos tempo possível. Não obstante, foram grandes as lutas que lhe preparou o espírito infernal para afastá-la do caminho da virtude e da santidade. De uma formosura pouco comum, era natural que Catarina, ainda no século, recebesse cortejos, sinceros e honestos uns, atrevidos outros. Certa ocasião, com acento misto de desdém e de pena, despachou um desgraçado agressor, dizendo-lhe estas palavras: admiro-me que tu, cristão que és, te deixes obcecar a tal ponto pela paixão, e que, roto o freio do santo temor de Deus, ousaste agir de um modo tão vergonhoso. Mas se não te pôde conter o pensamento de ofender a Deus, não conseguirás satisfazer o teu capricho, e saiba que estou disposta a ver o meu corpo feito em pedaços antes de ceder às tuas pretensões. Disse e virou as costas ao tentador, deixando-o espantado e confuso.
Curioso é o fato que todos aqueles que atentaram contra a castidade da donzela, ou pelos méritos desta, ou porque suas palavras, cheias de unção e horror ao vício, arrependeram-se do mal que pretenderam fazer e se emendaram. O demônio, porém, não se limitava a estes assaltos dados por meio dos seus emissários. Ele mesmo quis atacar com terrível furor. Às vezes, aparecia-lhe sob a figura de um jovem atraente, fingindo grande afeto e terminando com propostas audaciosas. Outras vezes, com as mais vivas cores, despertava na fantasia imagens provocantes. Aconteceu até que, com a permissão de Deus, sentisse em suas veias um fogo tão ardente de concupiscência que parecia estar envolta em chamas de um vulcão. Mas a casta jovem, se bem que provasse no coração uma dor vivíssima pelo amor que devotava à pureza, confiava plenamente na proteção divina, que procurava merecer, macerando a carne continuamente e com rigor, sujeitando-a a toda sorte de austeridade e penitência. Todas estas dificuldades e lutas íntimas fizeram com que Catarina cada vez mais se aprofundasse na fé, esperança e caridade, no amor ao Santíssimo Sacramento e na devoção à Sagrada Paixão e à Maria Santíssima. Em tudo conservava uma profunda humildade verdadeira e convicta, que as religiosas muitas e muitas vezes tiveram ocasião de admirar. Quando uma das suas irmãs carnais veio ao mosteiro visitá-la, falou-lhe da grande fama que lá fora possuía de santa, e muito se recomendava às suas orações. Soror Catarina, alarmada em sua humildade e com profunda convicção, disse: "Ó, cara irmã, quanto engano! Crês que uma criatura tão desprezível e vil como eu sou possa alcançar qualquer coisa diante de Deus com as suas orações? Em todo o caso, farei o que me pediste, mas deves me prometer que não mais falarás de mim, nem dirás a ninguém que tens uma irmã religiosa que sabe das coisas espirituais." A tortura que lhe causavam os elogios das irmãs causavam-lhe santo pesar, e doíam-lhe tanto o coração, que o confessor Padre Abrines via-se obrigado a proibir-lhes dar sinais especiais de deferência. Todas as vezes que o horário do Dizentos mosteiro o permitia, Catarina ia aos pés de Jesus, onde experimentava as maiores delícias. Não só recebia a Santa Comunhão de uma maneira toda extraordinária, sem intervenção alguma humana, como também teve frequentes e impressionantes aparições de Nosso Senhor crucificado. Em uma destas aparições, ouviu Nosso Senhor lhe dizer: "Vê, minha filha, quanto me custaste. Tudo isto sofri por teu amor." Na cela onde morreu, é conservada uma pedra que fazia parte do pavimento. Vê-se a impressão profunda dos joelhos da santa, no lugar onde passava horas e horas de joelhos em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Pelas almas do purgatório, Catarina sentia sempre vivíssima compaixão. Para aliviar as duras penas das mesmas, aplicava assíduas preces, mortificações e penitências, e suportava com heróica fortaleza as pavorosas vexações com que a martirizava o inimigo infernal. Deus aceitava estas orações e sofrimentos, concedendo a muitas almas alívio e libertação, e permitia que não poucas delas aparecessem à sua piedosa advogada. Um grosso volume se podia encher com a narração dos milagres e das graças prodigiosas que Deus operou por meio de Soror Catarina durante a sua vida. Haja menção apenas de 2 milagres que mostram o grande poder sobrenatural que tinha perto de Deus. O primeiro fez-o em favor de um menino, filho de um empregado do mosteiro. O dito menino de 12 anos tinha ido à praia tomar banho e, já dentro d'água, caiu num buraco que não conhecia, e via-se em perigo de morrer afogado, quando viu ao seu lado uma das monjas de Santa Madalena, que lhe estendeu a mão, pondo-o fora de perigo. Assim o menino contou ao pai, o qual correu ao mosteiro para agradecer tão grande favor, que só poderia ser de Soror Catarina. A prioresa, que nada sabia do ocorrido, mandou a assistente, Soror Mariana, procurar Soror Catarina, a qual foi encontrada com a roupa toda molhada. Perguntada pelo motivo, com grande simplicidade disse que, vendo o coroinha em perigo de morte, foi em seu socorro. Reflexões finais. Não só as coisas agradáveis vêm de Deus, como também as doenças, sofrimentos, pobreza, etc. O bem e o mal, vida e morte,
pobreza e riqueza, tudo tem sua origem em Deus, diz o sábio do Antigo Testamento, Eclesiástico 11:14. É preciso, porém, que ponderemos o seguinte: sofrimentos que nos vêm, sem que haja a concorrência de um pecado, partem diretamente de Deus. É Ele que nos manda para o nosso bem. Se em companhia dos sofrimentos aparecer um pecado, como por exemplo nas perseguições, ou como sucede acontecer nos negócios do mundo, não é o pecado, como tal, que Deus intencionou que se praticasse. Vontade sua, porém, é que soframos com paciência. Deus não quer o pecado que o ofende, mas também não cerceia a livre vontade dos homens que o cometem. Assim é que devemos aceitar resignados as contrariedades que Deus permite que nos surjam do pecado dos homens. Assim procediam os santos do Antigo Testamento como Jó. Assim procedia São Guilherme, imitando desta forma ao próprio Jesus Cristo, que chamou sua paixão e morte um cálice que seu Pai lhe dera. Não beberei o cálice que meu Pai me deu. João 18:11. Santos do martirológio romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a festa do Papa São Sisto I, na série dos Papas o VIII, tomou enérgicas medidas contra os gnósticos. É provável que tenha sofrido o martírio. Plas 126. Em Roma, o Papa São Celestino I, dos Papas, o 45º, condenou as heresias de Nestório e do Pelagiano Celesto. Deu à Inglaterra e Irlanda bispos nas pessoas de São Germano e de São Paládio. Na Irlanda, a memória de São Celso, bispo de Armagh, combateu energicamente o sistema de bispos leigos e restaurou a Catedral de Armagh. Plas 1129. Em Tonquim, o martírio do beato Paulo Le Bontin, sacerdote indígena, decapitado em 1857. Santa Catarina Tomás, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Catarina Tomás a graça de vencer as tentações e de se entregar totalmente, a vós concedei-nos por sua intercessão a força para superarmos nossas fraquezas e vivermos na fidelidade ao Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.